Fala, família Palmeiras. Bora aí para mais um vídeo aí falando sobre o mercado da bola do Palmeiras. Muito se fala na contratação aí que o Palmeiras não parou de negociar com o meia Fabinho, que tá jogando na Arábia, né? O Fabinho que era ex-Liverpool, seleção brasileira, tá na Arábia. E o Palmeiras parece que tem um projeto, né? Oferecer um projeto pro jogador. E eu acho que o único empecilho aí pro jogador não voltar pro Brasil é porque ele recebe, acho que 4 milhões de euros de salário, né? Então é um valor muito alto, né? Para um time brasileiro tá pagando aí, mas pode ser que o Palmeiras consiga fazer um projeto para ele, porque parece que os familiares que, que moram com o Fabinho, né? Aceitam essa mudança aí e voltar pro Brasil, né? Por ter passado muito tempo longe do Brasil. E, e é um ótimo jogador. Eu acho que o Palmeiras precisa ir atrás de nomes como o Fabinho mesmo. Eu acho que o Palmeiras precisa. Se o Palmeiras quer trazer jogador desse quilate, desse nível, o Palmeiras precisa se desfazer do Emiliano Martinez e do Aníbal Moreno. Não tem o porquê o Palmeiras continuar com esses dois jogadores. Se o Palmeiras quer trazer um jogador desse nível, o Palmeiras precisa pagar um salário alto para um jogador desse. Então, tem que se desfazer desses dois volantes que nós temos, que é o Aníbal e o Emiliano. Precisa se desfazer dos dois para contratar um jogador desse. Não adianta a gente tá comentando aqui para vocês que o Palmeiras quer jogadores experientes, bons e experientes, do nível do Andreas Pereira. Saiu aí que o Palmeiras tá querendo fazer contratações no nível do Andreas Pereira. E, meu, você ter um banco ruim, né? Então, tipo assim, você precisa contratar jogadores como o Fabinho para jogar como 5 e ter o Evangelista como um reserva de altura, né? Você precisa contratar o Gerson para você ter o Gerson e o Andreas Pereira ali para jogar como um 8, né? Podendo colocar até o Andreas Pereira de camisa 10. Se o Palmeiras não conseguir contratar um camisa 10, você pode colocar o Gerson de 8 e o Andreas de 10, né? Então você já pode trabalhar um meio bom, né? E você pode estar intercalando o Gerson com o Andreas Pereira. O Palmeiras falou que não vai se desfazer do Maurício, né? Eu acho que o Maurício é um bom banco. Ele não é um jogador para ser titular, mas o Maurício é um bom banco. Então você já tem o Andrés e o Maurício como camisa 10, né? Precisaria contratar um camisa 8, que eu contrataria o Gerson, né? Jogadores. Então o Gerson é um ótimo jogador para o Palmeiras tá contratando. É caro, mas para você elevar o patamar do time, você tem que fazer investimentos caros. Não tem o que fazer. O Palmeiras precisa fazer esse tipo de investimento, né? Parece que aí o Copenhague aí da Dinamarca está interessado no Emiliano e parece que o Aníbal Moreno avançou com o River Plate aí. Parece que a negociação está avançada. O River quer comprar 50% do jogador. O Palmeiras poderia já, nesses 50%, adquirir o valor que foi gasto nele, eu acho que foi 7 milhões de euros que foi gasto nele. Então, vende a 7, 8 milhões, pega o valor que foi gasto e já investe em outro jogador bom. E é isso, o Palmeiras tem que fazer isso. Internacional tá interessado no Bruno Rodrigues, é um jogador também que não vai ficar no Palmeiras. E o Palmeiras precisa sim fazer esse tipo de contratação. Né? Tá saindo aí na mídia também que o Boca Junior fez uma proposta pro Dybala da Roma. Então, o Palmeiras precisa pensar nesse tipo de jogador. Entendeu? O Dybala é um extra classe? Não, é um jogador muito bom. E pro futebol brasileiro, é um jogador que muda o patamar do time. É um jogador que muda, que entra e muda o jogo, dependendo da situação que o jogo tá. É um jogador que entra e muda o jogo. Então o Palmeiras precisa de jogadores que mudem o jogo. Entendeu? O Palmeiras está passando por uma dificuldade. Quem que eu vou colocar para mudar o jogo? Precisa de jogadores assim. E não é errado você desfazer do planejamento que você fez no ano anterior. Palmeiras vai ficar com Facundo e com Souza. Vai testar os caras. Mas não são jogadores que você pode esperar algo diferente numa partida, entendeu? Os dois não têm esse perfil. Palmeiras precisa ter jogadores com um perfil que muda uma partida, entendeu? Jogadores que aguentem a pressão. Porque esses jogadores, a maioria que o Palmeiras contratou aí, os caras não aguentam a pressão. Os caras não aguentam a pressão. Tanto que a queda do Aníbal Moreno, depois do Campeonato Paulista, que ele ajudou o Palmeiras a ser campeão em cima do Santos, foi uma queda drástica. Foi absurdamente drástico a queda dele. Então, é um jogador que sentiu a pressão. A pressão da torcida, a pressão do futebol brasileiro.
entendeu? É um jogador que não conseguiu se adaptar. Então o Palmeiras precisa contratar jogadores experientes, jogadores com uma idade um pouco avançada, no meu ver, tá? Você pode contratar um jogador novo? Pode contratar um jogador novo, mas que seja do nível do Vitor Roque, sabe? Um jogador que é novo e que tá pronto, que não vai sentir a camisa do Palmeiras. Só que esses jogadores estão em prateleiras altas da Europa. Não tá na Dinamarca, não tá na Suécia, não tá nesse tipo de torneio de campeonato. Então o Palmeiras ele precisa mudar a sua mentalidade. E para mudar a mentalidade, o Palmeiras precisa investir alto. Não tem como você mudar a sua mentalidade e você gastar pouco. Você não vai achar jogador bom e barato. É uma vez ou outra que você acha um Richard Rios da vida, entendeu? Que você compra por 14 milhões de reais e vende por 30 milhões de euros. Né? Uma vez na vida, dificilmente. Um jogador que a gente poderia trazer de volta, que o West Ham já colocou no mercado e falou que não vai usar ele na próxima temporada. O Luiz Guilherme, entendeu? É um jogador que conhece o Palmeiras, que já passou por aqui, e ele já tem uma bagagem na Europa. Então, tipo assim, o Luiz Guilherme é um exemplo do que é o Vitor Roque. Entendeu? É um jogador que você pode trazer ele e que vai entregar muito mais do que um Facundo ou do que um Sousa. Entendeu? Então é esse tipo de jogador que o Palmeiras precisa trazer. O Palmeiras está interessado no Fabinho, né? Tá negociando. Cara, desfaz. De quem puder desfazer, do Aníbal, do Emiliano, paga um salário um pouco alto pro cara, mas traz o cara que você vai saber que o cara vai entregar para você aquilo que o Palmeiras precisa, aquilo que a torcida espera, entendeu? E é esse tipo de investimento que o Palmeiras precisa fazer. E é isso, pessoal. Deixa aqui nos comentários qual o jogador que você traria pro Palmeiras, né? Qual o medalhão, qual o jogador experiente que você traria pro Palmeiras pro ano de 2026. Beleza? Esse foi mais um vídeo aí. E eu peço que você deixe o seu like, né? Compartilhe esse vídeo, ative o sininho da notificação e siga o nosso canal para mais vídeos aí, pessoal. Beleza? Até uma próxima. Tchau, tchau.